Oi, pessoal, espero que esteja tudo bem com todos. Vamos prosseguir os nossos estudos. Hoje o nosso estudo é o 55, quando Jesus fala sobre o sal da terra. Jesus faz duas comparações, né? O sal da terra e a luz do mundo. Hoje, nesses estudos, especificamente, vamos falar sobre o sal da terra e no próximo a gente fala sobre a luz do mundo. Está registrado em Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16, Marcos 9, 50, Lucas 14, 34 até 35. O estudo, a gente lembra sempre que é baseado na obra do pastorino Sabedoria do Evangelho. Mateus registrou assim: vós sois o sal da terra. Se o sal se tiver tornado insípido, como se poderá restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Marcos registrou assim: o sal é bom, mas se o sal se tiver tornado insípido, com que haveis de lhe restaurar o sabor? Tendes sal em vós mesmos e estáis em paz uns com os outros. Lucas registrou assim: o sal é bom, mas se o sal se tivesse tornado insípido, como se poderá lhe restaurar o sabor? Nem é útil para a terra, nem para o estrume. É jogado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Muito boa a lição, muito boa, né, a comparação. Estudando então a lição, a gente vê o seguinte: logo após Jesus fazer talvez o mais belo sermão que a humanidade já viu, o Sermão do Monte, ou as Bem-aventuranças, conforme nós estudamos, após esse grande episódio, esse grande canto, ele nos brinda com essas palavras de consolo e ânimo. Vós sois o sal da terra. O sal, cloreto de sódio, ele tem a qualidade de ativar o gosto dos alimentos, condimentando-os para torná-los saborosos. O sal em si mesmo, ele não é aceitável. A gente não fica comendo sal, assim não é uma coisa tão prazerosa. Mas colocado na medida justa, na medida certa, produz o paladar agradável dos próprios alimentos, aos quais ele é adicionado. Além disso, ele tem a propriedade de conservar os alimentos, evitando que eles se estraguem, né? Se deteriorem. Então são duas qualidades preciosíssimas. Ressaltar o sabor do próprio alimento e conserva o alimento. Mas se ele perder o seu valor, tornar-se insípido, insosso, ninguém vai colocar no sal o sal que ele tem. Ele vai perder
essas duas grandes qualidades que ele tem. A partir daí, então, ele não vai servir para nada. Interessante, né? Jesus, então, faz essa comparação com seus discípulos, todos os discípulos, não só os apóstolos, pois naquele momento Jesus já se dirigia à multidão que o ouvia. Então ele compara todos esses discípulos ao sal. O que significa isso? Por si mesmos, os discípulos nada podem fazer. Nós, todos, vamos nos considerar aqui discípulos de Cristo? Nós não podemos fazer nada sem Ele. Aliás, isso ele deixou claro. Mas na presença dele, aí sim, todos os discípulos darão sabor às realidades da vida e se conservarão livres da corrupção. Mas, se os discípulos ou nós perdermos essas qualidades catalisadoras, isto é, se nós nos afastarmos do amor do Cristo, nós nos tornaremos inúteis. Amor de Cristo, que eu estou dizendo aqui, não é o Cristo apenas do cristianismo, mas o Cristo universal, o Cristo íntimo, o enviado do Deus Todo-Poderoso, seja qualquer nome que se queira dar, né, dessa inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Se a gente fugir, separar desse amor, a gente é que nem um sal que perdeu o poder de salgar. Não serve para mais nada. Entendendo então da seguinte forma: se nós permanecermos, se os discípulos do Cristo permanecerem todos no amor do eterno, todos então realizarão ou realizaremos grandes coisas. Mas se não permanecermos no amor do Cristo, seremos como galhos de uma árvore que foram cortados, separados do tronco, e a partir daí vão murchar e vão morrer. Não produzirão frutos salutares nem para si e, logicamente, nem para a humanidade. Falando sobre o sal, vamos falar um pouco da história. Desde a mais remota antiguidade, o sal é louvado por sua extrema importância. Platão, o filósofo Platão, chamava o sal de uma graça especial dos deuses. E foi muito usado, né, além do alimento, em vários rituais religiosos ao longo de toda a humanidade, não só na Grécia. O sal era tão importante que durante o Império Romano ele foi usado como forma de pagamento, sendo esta a origem, né, da palavra salário. As explorações de sal chegaram a ter valor tão estratégico que eram criadas vilas fortificadas para defender as salinas. Para os católicos, já nos rituais religiosos, o sal do batismo é associado à longevidade da vida e à vida eterna. Por isso que quando
havia o batismo, o sacerdote, né, colocava sal, né, na fronte do bebê. Na Europa, era apto colocar sal na língua dos recém-nascidos com a intenção de purificar e proteger os bebês. É mais ou menos a ideia, né, da própria Igreja Católica. Para os judeus, simboliza a eterna aliança de Deus com o povo de Israel. Nas sextas-feiras à noite, os seguidores do judaísmo molham o pão do sabá com sal. É interessante, nós vamos ver algumas passagens aqui do Velho Testamento. É citado diversas vezes o sal em várias passagens. Por exemplo, no livro de Números 18 e 19 está escrito: toda a contribuição sagrada que os filhos de Israel contribuirão a Jeová, tenho dado a ti e aos teus filhos, e às tuas filhas contigo, como porção concedida por tempo indefinido. É um pacto de sal por tempo indefinido, diante de Jeová, para ti e para a tua descendência contigo. A ideia da manutenção, né? A ideia do pacto que Deus, no caso Jeová, fez com o seu povo. Um pacto eterno. Nos Salmos de Davi, 18, versículo 50, está escrito: ele, no caso Deus, faz grandes atos de salvação para o seu rei e usa de benevolência para com seu ungido. Para quem? Para com Davi e para com sua descendência por tempo indefinido, através de um pacto de sal. A ideia, de novo, de conservação de Deus para com o seu povo. O sal a gente entende como símbolo da humildade. Por isso, quando Jesus fala, vocês são o sal da terra, é um processo de motivação para a humildade. Veja bem, a definição melhor que eu achei até hoje sobre humildade, tem várias. A humildade, ela é a virtude que sabe de si. Por exemplo, quando a gente lê no Evangelho, Jesus fala assim: eu sou o pão que desci do céu. Só faz sentido essa expressão na boca de Jesus. Porque se qualquer pessoa fala isso, cheira uma grande prepotência. Jesus, mais ainda, Jesus fala assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Qualquer outra pessoa que disser essa frase, como? Se eu falo que eu sou humilde, automaticamente eu já não sou. Então, veja bem, a humildade é a verdade que sabe de si. Para Jesus ela é perfeita, porque ele é, de fato, realmente o pão vivo que desceu do céu. Ele é manso e humilde. Fazendo outra comparação, quando Sócrates disse: o que sei é que nada sei, só faz sentido na boca de Sócrates.
porque era sentimento real. Qualquer outra pessoa que disser isso vai ficar estranho, vai soar estranho. Então, a verdade, a humildade é a verdade que sabe de si. Isto é, não ser mais nem menos do que verdadeiramente é. Isso é humildade. Por isso que Jesus pode dizer: eu sou filho de Deus, porque é perfeito. Eu sou manso e humilde, porque é perfeito. Não tem ali nenhum processo orgulhoso, aquilo é a pura verdade. Não tem como dizer outra coisa. Assim também é o sal. Se o sal for de menos, ou se tornar insípido, insosso, não realça o real valor do alimento. Não o torna palatável. Se for demais, o que faz? Ele estraga o paladar. Ninguém dá conta de comer uma coisa extremamente salgada, ou a maioria das pessoas não come isso com bom grado, porque ele vai alterar tanto o paladar da pessoa que não vai ser legal. Então, o que significa? Ser o sal da terra, conforme recomendou Cristo, simboliza que o discípulo sincero, ciente do compromisso de servir com humildade, precisa se conservar firme na fé e na caridade, seguindo o trabalho de ser útil na medida certa, na medida justa, simplesmente, autenticamente e virtuosamente. Isso é ser humilde. Sendo útil, então, a todos que rodeiam esse discípulo, qualquer um, desse discípulo sincero, com o compromisso real de servir a si, ao eu profundo e à humanidade, certamente vai cumprir esse objetivo. Ele vai ser útil a ele mesmo, claro, e vai avançar na própria escalada evolutiva. Tudo aquilo que a gente faz volta para a gente. Entendendo a lição, então, em seu sentido mais profundo, nós temos o seguinte: o discípulo que se une ao Cristo influi com sua própria aura psíquica na elevação espiritual de toda a humanidade, tal como ocorre com o sal nos alimentos. Lhes ativa o paladar, tornando-os mais saborosos e conservando-os na via correta, na via certa. Basta essa irradiação poderosa para transformar a humanidade, ajudando-a mais do que se lhe atendesse às necessidades materiais, físicas, emocionais ou intelectuais. Bem mais, então, do que uma mera assistência social à saúde, à fome, ao vestido, a humanidade carece, precisa mesmo, de paz interior, de tranquilidade da aura. E isso é obtido por meio das radiações espirituais daquele que se tornou o verdadeiro sal da terra, com a unificação
do Cristo interno. Quando nós, então, nos tornarmos humildes, amorosos, sinceros, virtuosos, nós faremos esse encontro com o nosso Cristo íntimo, com a centelha divina no nosso coração sagrado. Aí sim, nós somos o sal da terra. Nós vamos ajudar as pessoas e a nós mesmos na medida certa, nem mais e nem menos. É uma lição bastante importante para a gente perceber quão importante é essa expressão que Jesus trouxe para nós. Então, falando de sal da terra, que nós seremos sal da terra, simplesmente nós devemos ser humildes, isto é, sermos nós mesmos diante de todas as questões e de todas as pessoas que nos rodeiam. Esse vai ser um vídeo menor, né? Só para a gente também ter mais possibilidade de degustar esse tema. E na semana que vem a gente fala sobre a luz do mundo, que é a mesma comparação. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Agradeço imensamente a todos e rogamos a Deus que nos conceda paz. Que conceda paz ao mundo interno e também ao mundo externo, que nós estamos precisando. Gente, obrigado por tudo e na próxima semana a gente continua.